O pânico é o único carcereiro que trabalha de graça. Ninguém precisa te obrigar a nada se você estiver com medo o suficiente. Crie um monstro, venda a proteção e veja a multidão entregar a própria liberdade sorrindo. O instinto de sobrevivência é a falha mais explorada do sistema humano. Seu cérebro foi programado para reagir a ameaças muito antes de processar a lógica. Diante do perigo, a razão desliga. O córtex pré-frontal sai de cena e o instinto animal assume o comando. É biológico, é imediato. E é exatamente aí que a manipulação começa. Um homem assustado corre. Uma sociedade assustada obedece. O medo coletivo não exige correntes de ferro. Ele exige apenas uma narrativa convincente de ameaça iminente. Pode ser uma crise econômica, um inimigo estrangeiro, um vírus invisível, ou o vizinho que vota diferente. O objeto do medo muda conforme a época, mas a mecânica permanece idêntica. A insegurança cria um vácuo de poder. E a natureza humana detesta o vácuo. Nesse estado de vulnerabilidade, a segurança se torna a moeda mais valiosa do mercado. O preço dela é a sua autonomia. É uma troca que parece justa no calor do momento. Você aceita a vigilância constante porque ela promete proteção. Você tolera a censura porque ela promete ordem. Cada nova restrição não é recebida com resistência, mas com um suspiro de alívio. A gaiola não é imposta à força bruta. Ela é construída tijolo por tijolo, com o consentimento absoluto de quem vai morar dentro dela. Quem detém o megafone define a realidade. Aquele que controla a fonte do pânico controla a direção da manada. Não existe posição de poder mais sólida do que se apresentar como a única barreira entre a civilização e o caos. A autoridade deixa de ser vista como um gestor público e se torna um pai severo, mas necessário. Questionar o protetor nesse cenário deixa de ser um direito democrático. Passa a ser visto como loucura, como um convite para o monstro entrar. O sistema atinge a perfeição quando a própria população assume o papel de guarda. O medo transforma cidadãos comuns em fiscais da obediência alheia. Aquele que não se curva diante da ameaça oficial não é visto como corajoso ou cético. Ele é rotulado como um risco biológico ou social para o grupo. A pressão dos pares faz o trabalho sujo que o Estado não precisa fazer. O ostracismo é a punição para quem ousa não ter medo. Tudo isso acontece sob a luz do dia, com aplausos. Ninguém se sente oprimido. Todos se sentem protegidos. A manipulação mais eficiente da história é aquela que faz o manipulado acreditar que a decisão foi dele. Você não obedece porque tem uma arma apontada para a cabeça. Você obedece porque foi convencido de que fora das linhas traçadas não existe vida. A proteção nunca foi o objetivo final. A estabilidade é o inimigo do controle absoluto. Se a ameaça desaparece, a necessidade da autoridade suprema também evapora. Um salvador sem um desastre é apenas um homem comum gritando no deserto. Para que o poder se mantenha, a crise não pode ser resolvida. Ela deve ser gerenciada. O estado de emergência precisa deixar de ser um evento e se tornar o estado natural das coisas. A promessa de segurança é uma cenoura presa em uma vara. Você corre atrás dela e entrega seus direitos, mas nunca alcança de fato. Porque se você se sentisse plenamente seguro, pararia de obedecer. A manutenção da ansiedade é uma ciência precisa. O cortisol constante na corrente sanguínea não apenas desliga a lógica, como sugerido antes. Ele reescreve a arquitetura neural para criar dependência.
A exposição prolongada ao pânico infantiliza a população. Adultos funcionais regridem psicologicamente, buscando uma figura paterna que resolva o que parece impossível. Você deixa de buscar a solução real e passa a buscar apenas o alívio temporário da tensão. É o vício perfeito. O sistema vende a doença e a cura na mesma embalagem. E a cura nunca é definitiva. É sempre uma dose de reforço, uma nova lei, uma nova restrição que garante apenas mais um dia de sobrevivência. Não se trata de consentimento informado, trata-se de exaustão mental. Uma mente cansada não questiona contradições óbvias. Ela aceita o absurdo se ele vier acompanhado de uma promessa de paz. Os regimes mais autoritários da história não nasceram de invasões brutais. Nasceram de medidas temporárias para conter ameaças internas fabricadas ou exageradas. O temporário, invariavelmente, se torna eterno. A exceção vira a regra. E a população, já condicionada, agradece por ainda estar viva, sem perceber que a vida que restou é apenas biológica, não política. A fragmentação social é o golpe de misericórdia. O medo coletivo não une as pessoas, ele as isola. Indivíduos aterrorizados não formam alianças robustas. Eles competem por recursos escassos e pela aprovação do mestre. A desconfiança mútua é o cimento da tirania moderna. Se você teme seu vizinho, se você acredita que ele é o vetor do perigo, você implora para que o Estado o vigie. Você terceiriza a repressão. A coesão social é quebrada deliberadamente para impedir qualquer organização de resistência. Uma massa atomizada é incapaz de revolução. A verdadeira prisão não tem grades visíveis. Ela é construída com a certeza implantada de que você é incapaz de sobreviver sozinho. Eles não querem sua obediência por respeito ou admiração. Eles querem sua submissão por necessidade absoluta. O medo não é uma reação ao mundo. O medo é o produto manufaturado mais lucrativo da engenharia social. Pare de vigiar a ameaça e comece a vigiar quem te vende a proteção. O monstro pode até ser real, mas a jaula que construíram ao seu redor é muito mais letal. Eles não temem a sua revolta, eles temem a sua indiferença ao pânico. Porque no momento exato em que você para de tremer, a autoridade deles vira poeira. O controle absoluto é uma ilusão que depende exclusivamente da sua ansiedade para se sustentar. O tirano não possui força própria. Ele usa a sua emprestada.